No princípio, havia apenas harmonia. Deus, o Criador dos céus e da terra, olhou para o vazio e disse: haja luz. E a luz nasceu. Com suas palavras, ele moldou oceanos, montanhas, animais, estrelas. Mas entre todas as suas criações, uma era especial, o ser humano. Deus formou Adão com as suas próprias mãos, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Não era só um corpo vivo, era um filho, um representante de Deus na terra. Adão foi feito à imagem e semelhança do Altíssimo. E com isso, Deus lhe deu algo precioso, autoridade. Domina sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais. Cuida do jardim, governa a terra. Mas Adão não estava completo. Deus viu que não era bom que ele estivesse só. E de sua costela, fez Eva, uma companheira, igual em valor, unida em propósito. Juntos, eles reinavam no Éden, o jardim da perfeita comunhão entre Deus e o homem. No centro do jardim, Deus plantou duas árvores. E tem a árvore da vida, símbolo da eternidade ao lado de Deus. E tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, símbolo da liberdade humana de escolher. E Deus os advertiu: de tudo podem comer, menos do fruto da árvore do conhecimento. Se comerem, certamente morrerão. O sussurro da serpente. Num dia tranquilo, enquanto Eva andava sozinha entre as árvores, uma voz sussurrou no vento. A serpente, astuta, elegante, mortal. Satanás, o inimigo oculto, havia tomado forma para realizar seu plano antigo, tomar do homem aquilo que ele jamais teve, autoridade sobre a terra. Com palavras suaves, se aproximou de Eva. Foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não podem comer de nenhuma árvore. Eva, um pouco desconfiada, respondeu: podemos comer, sim, só não da árvore no meio do jardim, ou morreremos. A serpente riu: vocês não morrerão. Deus sabe que, se comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como ele, conhecendo o bem e o mal. As palavras da serpente plantaram dúvida. O fruto parecia lindo. Eva o tocou. Nada aconteceu. Levou-o aos lábios e mordeu. E então, ofereceu a Adão, que também comeu, em silêncio. O céu silenciou. Naquele instante, algo quebrou no invisível. Seus olhos se abriram. Mas o que viram não foi sabedoria. Foi vergonha. O brilho da glória que os vestia desapareceu. Sentiram frio, medo, culpa. Tentaram se cobrir com folhas. Se esconderam de Deus. Pela primeira vez, o jardim que só conhecia a voz do amor ouviu a voz do lamento. Deus veio como sempre vinha, mas agora perguntou: Adão, onde estás? Não porque não soubesse, mas porque queria dar uma chance de arrependimento. Mas Adão respondeu: me escondi porque tive medo. Estava nu. Quem te mostrou isso? Comeste do fruto. E Adão, ao invés de assumir, apontou para Eva. Foi a mulher que tu me deste. Eva, por sua vez, apontou. Foi a serpente. Ela me enganou. Nenhum deles reconheceu. Fui eu. Escolhi. Errei. A sentença. Então, Deus falou à serpente: maldita serás entre todos os animais. Rastejarás no pó. E haverá inimizade entre tua semente e a da mulher. Ela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a Eva: com dor darás à luz. E teu desejo será para o teu marido, mas ele te dominará. E a Adão: por tua causa, a terra será maldita. Comerás do suor do teu rosto até voltares ao pó. Mas o mais trágico foi o que veio em seguida. Deus os expulsou do Éden. E na entrada do jardim, colocou anjos com espadas flamejantes para que nunca mais voltassem e tocassem na árvore da vida.
A autoridade perdida. Naquele dia, Adão perdeu sua coroa invisível. A autoridade dada por Deus, que fazia dele um rei terreno, foi entregue ao inimigo. A criação que antes obedecia ao homem agora se rebelava. A dor, a morte e o caos entraram no mundo. Tudo porque o homem confiou na mentira da serpente em vez da verdade de Deus. A autoridade que era para governar com justiça foi trocada por um pedaço de fruto. E com isso, o pecado entrou no mundo, passando a todos os homens. Mas Deus não os abandonou. Mesmo no juízo, houve graça. Deus fez roupas de pele para cobri-los, o primeiro sacrifício. Sangue foi derramado para cobrir o erro. E a promessa foi feita: um dia, da descendência da mulher, viria um Redentor. Alguém que restauraria tudo o que foi perdido. A esperança. O jardim chorou naquele dia. A terra gemeu. E os anjos guardaram a entrada. Mas no céu, Deus já via o futuro. Já via a cruz. Já via o segundo Adão, Jesus, que viria para tomar de volta a autoridade que Adão entregou. E um dia, o jardim se abrirá novamente. E a árvore da vida estará no meio da nova Jerusalém. E os filhos de Deus reinarão com ele, como era no princípio. Adão e Eva tinham tudo: comunhão direta com Deus, paz interior, autoridade sobre a criação, amor puro, ausência de dor e morte. Mas bastou uma escolha errada, um único ato de desobediência, para tudo isso ser perdido. Muitas vezes, o inimigo nos oferece prazeres rápidos, um pecado escondido, uma escolha egoísta, uma mentira confortável. Mas o que parece pequeno diante dos olhos, pode roubar destinos inteiros. O pecado sempre promete liberdade, mas entrega escravidão. Satanás não tomou nada à força. Ele enganou, seduziu, e o homem entregou o que era seu. Deus deu a Adão domínio sobre a terra, mas quando ele obedeceu à voz do inimigo, submeteu-se a ele. A quem obedecemos, desse somos servos. Quantas vezes, sem perceber, entregamos nossa autoridade? Quando deixamos que o medo, a raiva, a vergonha ou a culpa nos dominem, estamos cedendo terreno. Quem escuta mais, Deus ou a serpente? Adão era rei da terra, mas sua autoridade vinha de estar alinhado com Deus. No momento em que rompeu esse elo, sua autoridade desmoronou. Ele deixou de governar e passou a ser governado, pela terra, pelo trabalho pesado, pelo próprio pecado. Só somos livres, fortes e verdadeiramente respeitados no mundo espiritual quando vivemos debaixo da direção de Deus. Fora disso, somos como Adão, escondidos, envergonhados e impotentes diante do mal. Eva foi enganada, sim, mas Adão estava ao lado dela. Ele não interveio, não protegeu, não lembrou da promessa de Deus. Ele ficou em silêncio diante do erro. E isso foi tão grave quanto o ato de comer do fruto. Em nossos dias, muitos líderes, pais, esposos, mães e cristãos em geral pecam pelo silêncio. Sabem o que é certo, mas se calam por medo de confronto, rejeição ou por omissão. O silêncio diante do pecado é uma forma de consentimento. A queda de Adão não foi só pessoal, foi universal. A terra foi amaldiçoada. A criação geme até hoje. Todos os seres humanos passaram a nascer com uma natureza corrompida. Tudo por causa de uma decisão errada. Nossas escolhas têm consequências que ultrapassam a nós mesmos. A obediência de hoje pode salvar gerações futuras. Mas a rebeldia de hoje também pode trazer dor que se espalha por famílias inteiras. O pecado nunca é só meu. Enquanto o primeiro Adão desobedeceu no jardim, o segundo Adão, Jesus, obedeceu até a cruz. No deserto, enfrentou a mesma serpente e resistiu à tentação. Na cruz, pagou o preço da rebelião do homem. E ao ressuscitar, declarou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele venceu onde Adão falhou, e nos deu acesso de volta à presença de Deus. Agora, em Cristo,
A autoridade perdida pode ser restaurada. Você não precisa mais viver dominado pelo pecado, medo, culpa ou engano. Jesus nos devolve a dignidade de filhos e a posição de representantes de Deus na terra. O Éden pode ter sido fechado com espadas flamejantes, mas o caminho de volta foi aberto com sangue inocente. O que foi perdido por um ato de orgulho, foi restaurado por um ato de amor. Hoje, cada pessoa tem uma escolha: continuar fugindo ou voltar para o Pai. Essa é a história da autoridade perdida. Se você gostou, deixa o like. Compartilhe com mais pessoas esse vídeo. Agora vamos fazer uma oração. Pai Santo, Criador de todas as coisas, hoje me coloco diante de Ti, com o coração quebrantado, lembrando da história de Adão e Eva. Tão real, tão próxima da minha própria vida. Eles tinham tudo, e mesmo assim, escolheram a mentira. Desobedeceram. Confiaram mais na serpente do que na Tua voz. Senhor, quantas vezes eu também fiz o mesmo? Quantas vezes ouvi o Teu alerta e ainda assim escolhi o fruto proibido? Quantas vezes troquei a comunhão contigo por momentos passageiros? Quantas vezes me escondi com medo, como Adão, ao invés de correr para os Teus braços? Perdoa-me, Senhor. Perdoa minha rebeldia, minha omissão, meu silêncio diante do mal. Perdoa as vezes em que entreguei minha autoridade ao inimigo por medo, por dúvida, por fraqueza. Mas hoje, eu reconheço: Tu és o único Deus verdadeiro. Tua palavra é vida. Tua vontade é perfeita. E Jesus, Teu Filho amado, é o meu Salvador. Ele venceu a serpente. Ele esmagou a cabeça do inimigo. Ele pagou o preço pelo que foi perdido no Éden. Por isso, Senhor, eu te peço: restaura em mim a autoridade que foi quebrada. Renova a Tua imagem em mim. Ensina-me a ouvir somente a Tua voz. Dá-me discernimento para resistir às mentiras do inimigo, e coragem para caminhar em obediência, mesmo quando o mundo grita o contrário. Que eu seja uma voz que Te honra, que minha vida reflita a Tua glória, e que, assim como segundo Adão, eu viva em total dependência de Ti. Restaura o Teu plano original em mim, Senhor. Que o Teu reino venha através da minha vida, e que um dia eu possa entrar novamente no Teu jardim, onde não há mais dor, nem morte, nem separação. Em nome de Jesus, o Cristo, o restaurador de todas as coisas. Amém.